Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês com toda sorte de bênção. Nós estamos estudando o livro de Timóteo. O livro de Timóteo, queridos, é um livro muito pertinente para os dias atuais. O livro de Timóteo é um livro que tem revelações profundas, tem revelações magníficas de fundamento para a nossa fé. Tem revelações sobre as nossas condutas, nossa ética, nossa forma de se comportar na área espiritual, na área moral, na área financeira, enfim, em todas as áreas. Para você ter ideia, Timóteo é um livro onde Paulo ele se refere a um dos seus discípulos mais contumaz, mais pertinente, contundente, coerente, mais eficiente e eficaz, que se chama Timóteo. Por isso o livro chama 1 Timóteo. E nós estamos estudando uma série dos capítulos de Timóteo. Nós já estamos aqui no capítulo 6 de Timóteo, já estudamos capítulo 4, 3, 4, 5 e 6. Depois nós vamos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2. No entanto, nós, ao longo desse canal, sempre nós nos reportamos, sempre nós falamos sobre esse livro que é tão precioso e que precisa ser estudado, principalmente nos dias de hoje. Nós vamos lá. Timóteo capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Vou repetir. Todos os servos que estão debaixo do jugo estime a seus senhores por digno de honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é questão de obediência, é questão de estima, é questão de consideração, é você ser uma pessoa amigável, você ser uma pessoa estimável, ou seja, principalmente com as pessoas que estão lá em cima. No entanto, você vai ver, nós vamos estudar, que ele fala, faça as depreciações, orações por todos os homens, principalmente aqueles que estão em evidência, aqueles que estão em um patamar mais alto, aqueles que estão em um patamar de excelência, como governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, juízes, autoridade eclesiástica, militares, civis, políticas. Então ele fala, faça depreciações por todos os homens. Quando você vê alguém atacando qualquer governo, independente da ideologia, você percebe que a pessoa está debaixo de um jugo de rebeldia. Quando você vê alguém falando do governo e não apontando caminhos, a pessoa está com um jugo de rebeldia. Quando a pessoa não ora, quando a pessoa só faz criticar, quando a pessoa amaldiçoa, com certeza está com jugo de rebeldia. Não estou dizendo que você pode pontuar aquilo que pode melhorar. Não estou dizendo que você pode escolher outros que podem ser melhor. Não estou dizendo que você não tem o direito de fazer uma crítica construtiva. Não estou dizendo que você não pode até mesmo escolher um partido que venha de acordo com a sua ideologia, se partidarismo. Porém, você ser partidário, você ser, sobretudo, com a psique e o desenvolvimento humano. Porque, queridos, eu sempre falo, eu não sou de partido nenhum, meu partido é a Bíblia. Eu não tenho um partido nenhum, meu partido é a Bíblia. Agora, eu faço orações por todos os homens, eu faço depreciações, né, como diz aqui em Timóteo capítulo 2, ainda não vamos entrar no assunto, mas nós vamos falar contundente sobre isso. Admoeste-se, pois, antes de tudo, que façam deprecações, ou depreciações, como diz alguns outros, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aí vai dizer, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo, em preço de redenção, a todos para servir
de testemunho a seu tempo. Para o que digo, a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Pregador, apóstolo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, queridos, o livro de Timóteo é fantástico. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Queridos, todos os dias eu faço uma lista de homens e mulheres de Deus, todos os anos, melhor, coloco na minha agenda o máximo possível, né, de pastores, de homens de Deus que eu conheço, que eu não conheço, nacional, internacional, pelas autoridades, e orarei sobre aquele caderno e peço a bênção de Deus sobre aquela vida daquelas pessoas, para que Deus dê direção, para que Deus dê uma orientação a esse tipo de pessoas, para que venham governar melhor o nosso país. Agora, você vai ver que ele vai falar, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, se alguém tem uma doutrina que não se conforme com a sã palavra do Senhor Jesus Cristo, que é uma doutrina segundo a piedade, né? Porque, queridos, tem duas questões aqui, a autocomiseração e a autopiedade. Algumas pessoas podem fazer uma doutrina, por isso você tem que ter muito cuidado no dia de hoje. Pode fazer uma doutrina de autopiedade e comiseração. Queridos, são dois tipos de idolatrias. Autopiedade e comiseração são dois tipos de idolatrias. Por exemplo, é o cara que chega e faz uma doutrina, né? E fala, olha gente, nos dê aqui R$ 10, R$ 20, porque nós somos a escória do mundo, nós somos isso, nós somos aquilo, que não sei o que e tal, e vai levando sempre para a autopiedade. Não tem nada de errado você pedir doações, não tem nada de errado você ser alvo de doações, nada de errado. Mas, porém, quando há uma inversão de valores, você inverte os meios, né? Nem sempre os fins justificam os meios, nem sempre os fins justificam os meios. Maquiavel fala que os fins justificam os meios, mas nem sempre os fins justificam os meios. E Deus diz o seguinte, é soberbo. O que é soberbo? É o cara que é prepotente, arrogante, né? É o cara que ele tem uma visão exagerada acerca de si mesmo e não sabe nada acerca de si mesmo. Geralmente o soberbo, ele sabe tudo sobre os outros, mas não sabe nada a si mesmo. Alguém já dizia que o homem sábio é aquele que aprende com todos. O homem feliz é aquele que contenta-se com aquilo que ele tem e com tudo que ele consegue. Né? O homem rico é aquele que o homem pacífico, o homem de paz, é aquele que domina-se a si mesmo. Então, muitas pessoas que precisam conhecer a si mesmo. A Bíblia fala, conhece-te a ti mesmo, examina-se a ti mesmo. Então, você vai ver aqui o apóstolo Paulo com esses termos. Eu amo esses termos do apóstolo Paulo. Afasta-te dos tais. Né? É interessante, tem um versículo que eu sempre gosto muito, que está em Tito, que diz o seguinte, ao homem iracundo, ao homem contencioso, ao homem herege, ao homem perverso, depois de uma e outra admoestação vital. Então, queridos, você precisa estar atento à palavra de Deus, porque muitas pessoas elas estão camufladas na igreja. Né? Homens corruptos de entendimento, né? Homens corruptos de entendimento, delírio acerca das questões de contendas e contendas de palavras, ou seja, tem pessoas que gostam de contendas, queridos, gostam de criar confusão, criar contenda por nada.
Você já viu esse povo que entra na igreja e arranja confusão por nada, contenda por nada? Já viu esse povo que entra em família e arranja confusão por nada, contenda por nada? E não é temperamento. Não é temperamento. Eu sei que existe 4 tipos de temperamento: o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. Não tem nada a ver com temperamentos. Os temperamentos são bons. Agora, muitas das vezes as pessoas se escondem nos temperamentos para dizer que está fazendo a coisa certa e para justificar o erro. É a mesma coisa com algumas saídas, queridos, quando as pessoas falam, são estratégicas. O cara, ele não quer um compromisso com Deus. Aí você pergunta, você vê ele na rua, você para ele na rua e pergunta: ei, meu irmão, como é que você está? Como Deus quer? A vida é uma miséria, a vida é uma desgraça, a vida é uma contenda, a vida é um turbilhão. Aí você vê outra pessoa, né? Como é que você traz? Como é que você está, meu irmão? Você pergunta ele na rua: rapaz, eu estou de acordo com Deus quer e como a minha natureza é. Então, não existe isso, queridos, não existe isso. Contendas de palavras, né? Contendas de palavras. Então, as pessoas vão falar que palavras torpes, palavras, cuidado com suas palavras. Nós estamos presos às nossas palavras. Pelas nossas palavras nós vamos ser justificados e pelas nossas palavras nós vamos ser condenados. O cristão, queridos, ele tem que ter cuidado com cada palavra que ele fala. A Bíblia fala: o que você disser em trevas vai ser trazido à luz. Toda palavra que nós falamos, querido, toda palavra, Deus vai trazer ao juízo. Se você falou uma palavra e você não se arrependeu daquela palavra, e você não fez questão de retratar aquela palavra, aguarde que um dia Deus vai cobrar de você. No juízo, Deus vai cobrar de você. Das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas. Inveja, querido, é quando alguém tem inveja daquilo que você tem, faz ou é. Eu já falei aqui que um bilionário, ele pode ter inveja do porteiro dele que ganha um salário mínimo. Bill Gates, Mark Zuckerberg, o nome da Facebook, Carlos Slim, o mexicano, diz que é dono da Oi, o Bill Gates, dono da Microsoft. Vamos aqui para o Brasil, João Paulo Lema, um dos homens mais ricos do Brasil, Abílio Diniz, são multibilionários. Ele pode sentir inveja de você, que é porteiro, que é limpador, que é zelador, porque a inveja, queridos, ela não condiz com aquilo que você tem. A inveja é provocada por aquilo que você é. A inveja é provocada por aquilo que você é. Tem muitas pessoas que têm inveja, e a inveja é um sentimento diabólico, terrível, e a inveja, ela sempre tem uma questão de maldade. É uma questão de maldade. A sobra da inveja é maldade. Agora, a Bíblia fala o seguinte, que a colheita é livre. A colheita é livre. Né? Você vai semear, seja ruim ou bom, mas você vai colher. A colheita é livre, mas a semeadura é obrigatória. Tem gente, queridos, que quer escutar só o evangelho de Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também é justiça. As duas facetas de Deus. Deus é um Deus extremamente amor. Agora, manda um homem pecar para ver, um homem ficar no pecado, ele escolher pecar para ver o que acontece. Queridos, inevitavelmente, não tem jeito. Essa alma vai perecer. Né? Porfias, o que é porfias? Porfias é brigas, é provocação de estímulos de brigas, de contendas, né? É onde há um grupo que não é contra o outro, onde é um grupo que não se contenta com o outro, né? É um grupo que levanta o outro do nada, né? Motivado pela inveja, motivado pelo auto-engrandecimento, e a pessoa se coloca nesse sistema. Daí vem as injustiças, daí vem as incoerências, daí vem toda sorte de pecado, blasfemas e ruins suspeitas. O que é blasfemas? Blasfema, como nós vimos aqui, nós devemos não dar, queridos, motivo, embora o inimigo vai tentar acusar todos vocês, né, todos nós, né, daquilo que nós não fazemos, para o quê? Para ele se sentir bem. Ora, se tem alguém que é muito bem no seu testemunho,
Tentaram pegar Jesus em tudo que é pecado. Não conseguiu. Vamos acusar ele de algo que ele não fez. Tentaram pegar Daniel em tudo que é pecado. Não conseguiu. Vamos acusar ele de algo que ele não fez. Tentaram pegar Moisés em tudo que é pecado. Não conseguiram. Vamos acusar a ele de algo que ele não fez. Pegaram Pedro de tudo que não é pecado. Pedro já tinha redimido, já tinha confessado, já pagou a pena. Era um homem salvo, um homem convertido. Ora, eu não tenho nada contra Pedro agora, mas vamos acusar algo de que ele não fez. Então, o diabo, queridos, ele anda como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. É por isso que o diabo você precisa resistir. O diabo você ora, você enfrenta com o sangue de Jesus. Você levanta no poder do Espírito, no poder da palavra e bota o bicho para correr. O diabo, você não foge do diabo, não. Você tem que fugir das paixões da carne. Tem duas coisas que a Bíblia fala que você tem que fugir, que é a idolatria e a carnalidade. A carnalidade está a prostituição, está o adultério, a fornicação, toda sorte de pecados sexuais. Por quê? Porque Deus não vai mandar você fugir algo que é maior que essa natureza. Deus não vai mandar você fugir. Deus não iria mandar você fugir se algo não fosse menor que essa natureza. Deus só manda você fugir se algo for maior que essa natureza. Então, a Bíblia fala, fugir das paixões da carne, da idolatria, né, e da prostituição, né, e creio que tem outros pecados também. Então, por quê? Porque Davi, ele enfrentou o pecado de Betseba e acabou caindo. José não, José fugiu. José, ó, deu no pé. Queridos, e nós do pecado nós devemos fugir. É como disse, eu preguei ontem aqui, Timóteo falando, cuida-te de ti mesmo. Queridos, o diabo, ele preparou vários laços, né, para mim quando eu era seminarista, mas todos eu fugi, por quê? Porque o maior presente, a maior dádiva é a bênção de Deus. E eu escolhi servir a Deus, escolhi a bênção de Deus, né? E quantos amigos meus enfrentou o diabo, né, enfrentou a carne e acabou perecendo. O diabo você enfrenta. Você pode enfrentar. O diabo vai enfrentar. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia fala que dei poder para você pisar em todas as hostes do maligno. O diabo você enfrenta. Agora a carne você foge. A carne você foge. Então, por exemplo, o homem iracundo está aí, não somente nas áreas sexuais, nas áreas de brigas, né? Alguém que é contencioso, evita, aparta-te do tal, né? Não por inveja, por ódio que você vai fazer isso contra ele, mas por amor de ti mesmo. Por quê? Porque ele não vai compreender a excelência do Espírito que está na sua vida. Ele não vai, pelo contrário, ele vai querer danificar o Espírito Santo que está na sua vida. Né? Agora você tem que amar todos, você tem que, se estiver na mesma linhagem, na mesma linha, na mesma sintonia, harmonia, e aonde você ministra o Espírito Santo sobre a vida dele, você tem que estar salvando o mundo, se for possível, através do seu exemplo, da sua vida, do seu caráter, porque você é um influenciador. Hoje nós estamos nessa era de influenciador digital. Queridos, influenciador digital, Jesus já era influenciador há muito tempo. Paulo, todos os homens da Bíblia, eles eram influenciadores. A Bíblia fala que a fama de Jesus percorria por todas as cidades, vilas, vilarejos e até mesmo alguns países na época. Né? Então, você tem que ser um homem acima da média. Contendas em homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram-se da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Queridos, muitas pessoas de bem, muitas pessoas que começaram bem, terminaram mal por causa do diabo. Por quê? Porque querem ser ricos e caem na tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas.
e submerge os homens de perdição e ruína. Ou seja, não há problema nenhum a pessoa ser rico. Não há problema nenhum. A Bíblia não está dizendo que você não pode ser rico. Veja bem o versículo. Mas os que querem ser ricos caem em concupiscências loucas. Ou seja, ele fala de um versículo anterior, né, que é alvo, produto de uma danificação espiritual, e esse sujeito que tem essa danificação espiritual quer ser rico, e aí cai em vários laços do diabo, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem aos homens de perdição. Não há nada de mal você ser rico com a forma correta. Você com seu esforço, com sangue, com suor, com lágrimas, ou aquilo que tem Deus reservou para você de direito, né, e ninguém tem nada a ver por isso, ou aquilo que é seu e ninguém tem nada a ver por isso. Né? Agora, eu já falei aqui que o cara que é rico de forma errada, né, ele pode ficar pisando nos outros, danificando a moral dos outros, bajulando A ou B, né? E o otário cai e abençoa a vida e dá dinheiro à pessoa. Então, queridos, e isso Deus não vê? Deus vê. Aí fala, porque o amor de dinheiro é raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns desviam da fé. O amor dinheiro, não é o dinheiro, é o amor dinheiro. Eu já vejo muitas pessoas pregando porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Mentira. Não é o dinheiro, não. É o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, já vi gente perder a vida, perder a saúde, perder a paz, perder casamento, perder o que é precioso por causa do amor ao dinheiro. Não se contenta com aquilo que Deus deu a você. Não se contenta com aquilo que Deus abençoou. E quando Deus, às vezes, não precisa nem a pessoa participar de algo fraudulento. Deus abençoa a pessoa com uma certa quantidade, a pessoa se acha dono do mundo, se acha a cocada preta, se acha a última Coca-Cola do deserto, se acha o bambambam, bam, bam, a bala da vez, o bola da vez, e muitas das vezes sai humilhando o próximo, sai desprezando as pessoas, cometendo injustiças, cometendo arbitrariedades, cometendo atrocidades, cometendo barbáries. Mas Deus é um Deus, querido, que tudo vê, e vai chegar o dia que o homem pecará pela última vez. Porque o pecado, ele soma. O pecado, ele vai somando, 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 somando na vida do homem. Né? Qualquer homem é assim. E Deus pede conta daquilo que a pessoa fez. Aí ele dá uma lição para Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, caridade, paciência e mansidão. A piedade, o que é piedade? A piedade é o amor, né? A fé em Cristo Jesus, a caridade, né, que é o amor em prática, a paciência, temos que ter paciência, queridos, é algo que nós devemos ter paciência, a mansidão, temos que ser mansos com os outros, né? Temos que ser mansos com os outros. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Militar quer dizer que há um termo, queridos, é um termo de exército, de força, né? Então você está lutando contra as forças das trevas, você está lutando contra as hostes do diabo, e você tem as armas espirituais, o escudo da fé, a espada do Espírito, a palavra de Deus, os pés alcalçados com o evangelho da paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Amém? Mando diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Ou seja, queridos, Deus vai te colocar e as pessoas vão testemunhar daquilo que você é. Porque quem é ruim, ele vai ter o testemunho daquilo que ele fez de ruim. E quem é bom, quem fez por merecer, ou quem andou pelas palavras de Deus, vai ter o testemunho que ali é pertinente. E ninguém tira. Que guarde esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amo esse versículo, ao qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sei que às vezes tem coisas que é impossível ao homem, mas possível a Deus. Tem coisas que um homem ele é impossível fazer, mas para Deus é muito fácil fazer, queridos. Queridos, qualquer coisa para Deus é fácil nesse mundo, qualquer coisa. Não há, as coisas mais difíceis são, vou até abençoar sua fé agora, as coisas mais difíceis são as que são até mais com facilidade para Deus. Quanto mais entulho colocar, aí que Deus gosta de operar. Deus ele cria caminho nos ermos, queridos. Deus cria um caminho onde não existe. É como diz em Romanos 4,17, que Deus traz as coisas que não existem existência. A fé é isso, a fé ela faz um caminho, a fé ela cria um caminho, ela cria uma solução. Por exemplo, aqui atrás de mim não tem parede, mas eu estou orando para passar para o lado de cá, só não está tudo fechado. O que é que Deus faz? A janela está fechada, não tem como sair. Deus vai e cria uma parede. Exatamente isso. É exatamente isso. Deus abre porta onde não tem, queridos. Deus abre portas, janelas, portões onde não tem. Só você exercer a fé. Procure ser para você ter essa matéria da fé, para você ter essa matéria do milagre. A matéria do milagre é provocada pela fé, é provocada pelo tempo, pela energia, provocada pelo movimento espiritual. Você não vai ter algo que seja removido da sua vida se você não se mover espiritualmente. Você não vai ter algo que Deus vai abençoar se você ficar só parado. Né? Só glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas se você não se levantar, se você não orar, se você não clamar, se você não pedir a Deus, né? Porque pedir e nada tem, porque não pedes. Ou seja, você pode ser o maior crente do mundo, mas se você não pedir, você não fazer ação, você não ter ação, você não se movimentar, você não colocar seus neurônios para pensar, você não abrir a sua boca para falar, você não clamar a Deus, né? E daí Deus vai mostrar o tempo, se é um mês, se é 2 meses, se é um ano, se é um dia, se é 2 dias, se é 3 dias, 7 dias, mas Deus vai responder. Mas o que Deus quer, queridos, é a sua ação. É como Deus falou com Lázaro, tirar a pedra, né? Ou seja, aquilo que era para o homem fazer, o homem tinha que fazer, tirar a pedra e ressuscitar foi com Deus. Então, muitas das vezes, o problema está ali, você fica se lamuriando, com comiseração, com lamúria, está todo mundo contra mim, as portas não se abrem, eu vou perecer, eu vou morrer. Mas, querido, você não tira um momento de oração, você não tira um minuto de oração, você não busca a Deus em nada. Você, claro que você é crente, você vai para a igreja, ouve a palavra do pastor, chega em casa, só fica chorando, 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 e você não se levanta em espírito como fez Ana. Experimente você fazer isso para você ver. Experimente você orar todos os dias em favor de um alvo que você quer. Experimente fazer isso para você ver como a sua vida vai mudar. Experimente fazer, foque em um alvo que está lhe perturbando. E apresente de Deus todos os dias. E ore no mínimo 10 minutos. No mínimo 10 minutos. Se você tiver com 2 pessoas, meu amigo, a oração vai potencializar. Você sozinho já é bastante, mas se tiver com 2 pessoas em concordância, aí já é igreja, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou presente, você vai ver essa oração bombardear. É por isso, queridos, que nós somos invencíveis. É por isso que é melhor ser 2 do que 1. É por isso que um cordão de 3 dobras não se quebra fácil, né? Então, você precisa estar guardado por Deus. Ele termina aqui: ó Timóteo, guarda do depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, às oposições das falsamente chamadas ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé, a graça seja contigo. Amém. Querido, o sacrilégio é o ápice do pecado. O sacrilégio é o ápice do pecado. O ápice do pecado, como alguns falam, não é somente o homossexualismo e o ateísmo, né, que são fruto do humanismo. Não. São também evidências claras, do pecado. Mas o ápice do pecado é o quê? É a profanação e a blasfêmia, que são 2 espécies de sacrilégio. A profanação, você vai ver aqui o apóstolo Paulo falando, cuidado, para que não seja blasfêmio, cuidado com a sã doutrina, para que não seja blasfêmio, ou seja, blasfemar é quando alguém fala algo de injúria, de defamação, de calúnia contra Deus, ou objeto de culto que se refere ao Deus Santo. E profanação é quando alguém
deturpa, desfaz de um objeto que é santo, que Deus ele outorgou como algo que é alvo da fé cristã. Por exemplo, alguém com uma profanação, vamos supor, um tolo pega a Bíblia e rasga. Isso é uma profanação. Ah, esse livro aqui não serve para nada. Rasga a Bíblia. Ele cometeu a profanação e a blasfêmia. Quando ele falou que essa Bíblia não serve para nada, ele proferiu uma palavra tola. Então ele profanou. Profanação vem com a palavra. Quando ele rasgou, ele cometeu um ato profano, ou seja, a Bíblia é algo que é objeto de culto, que refere-se a Deus. Então, queridos, e a Bíblia fala o seguinte, cuidado com esses dois sentimentos. Você vai ver que Paulo fala assim, que não sejam blasfemados, no versículo 6, capítulo 1, e no versículo 20, no final, ele fala clamores e vãos e profanos. Ou seja, cuidado, nós devemos ter cuidado com a profanação e a blasfêmia, que é o ápice do pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, querido. Feche na porta do seu quarto. Ore a Deus com toda intensidade. Cante louvores a Deus. Se mova diante desse Deus maravilhoso, tremendo. Quando você faz isso, querido, não dá vontade de você parar. Dá vontade de você ficar o dia todo adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Não importa se você tem voz bonita, se você tem voz feia, se você é gago, não importa. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória